N. Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. 11h07 no Jornal da CBN. Nós estamos recebendo aqui a Lia Savarys. Ela é organizadora do Desafio do Peixe. Eu sei que você deve estar pensando, Douglas, Desafio do Peixe? O que é isso? Por isso que a gente convocou a Lia, ela que, além de organizadora, é uma personal. Ela parou a sua atividade para vir aqui conversar com os amigos da CBN. Tudo bem, Lia? Bom recebê-la aqui no Jornal da CBN. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Lia, posso até ler aqui o que é a produção, mas eu vou logo perguntar para você, que desafio é esse do Peixe? Projeto que une corrida e solidariedade em prol da Casa da Esperança de Santos. É um projeto que a gente reúne corredores amadores para trocar seus quilômetros por reais doados por empresas que apoiam a nossa causa. Tudo isso em prol da Casa da Esperança. Então, nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro, a gente realiza as etapas onde cada corredor, por conta própria, inscrito no projeto, deve correr pelo menos 60 quilômetros durante todo o mês. Ele simula, não precisa ser de uma vez só, muito pelo contrário, não. Nós fazemos durante o mês todo, ele tem que correr 60 quilômetros e durante 2 vezes no mês ele manda pra gente a quilometragem percorrida até o meio do mês e depois até o final do mês. Talvez num aplicativo, talvez? A gente tem uns grupos do WhatsApp, né, para cada etapa, e o desafio também tem um Instagram, que é Desafio do Peixe, onde a gente posta todas as etapas, os corredores também marcam os seus treinos e compartilham. A ideia é que cada um faça mais pela sua saúde e troque os seus quilômetros por reais doados para a Casa da Esperança. É pioneira essa ideia ou não? Eu acredito que seja. A gente não tinha nenhum conhecimento de algo parecido, né? Então, há 2 anos, eu e Leandro, a gente criou oficialmente o projeto que troca quilômetros por reais, e a gente vai sempre em busca de padrinhos, né? São empresas que topam, junto com a gente, apoiar o projeto a partir de 5 corredores. Então, basicamente, a empresa, ela pode gastar R$300 por mês investindo em 5 corredores. Isso é nada. Não sai nada. E isso ajuda muito a Casa da Esperança, que conta com mais de 200 crianças que estão sendo atendidas todas as semanas, né? A gente frequenta a casa, visita a casa. Próteses. Sim, e o atendimento é gratuito, né? Então, a casa depende de doações, né? Ela tem um subsídio do governo, mas ela vive de doações. Então, é muito importante que a gente, como sociedade, faça a nossa parte. Então, a gente uniu saúde, qualidade de vida e os padrinhos que apoiam a gente para doar esse valor. Lia, eu acho genial essa iniciativa. Só para traçar um paralelo, a gente vê que, acho que foi uma ampliação da ala da maternidade ou de Queimados, eu não me lembro, que foi ampliada na Santa Casa de Santos, já faz alguns anos, por causa de uma multa ambiental que o Ministério Público acabou revertendo essa multa para a Santa Casa para ampliar ali essa ala, acho que é a ala de Queimados ou a pediatria, eu não me lembro, precisaria ligar para o provedor, Arivaldo, para ele explicar para nós, que não vai faltar oportunidade, mas só para citar o exemplo, ou seja, são essas iniciativas que acabam aproximando as pessoas para algo que é fundamental, é a razão da nossa existência, que é a saúde. A gente está aqui numa cidade plana, a gente passa pela orla, vê muitas pessoas fazendo atividade física. Agora, aliar a atividade física com relação a um projeto que vai ajudar a Casa da Esperança, que, a meu ver, uma iniciativa que pode participar de uma outra organização ou um grupo de amigos que pode ajudar também uma outra entidade. Sim, é uma isso ideia só agrega. Só agrega. E assim, nós vemos que os corredores se engajam mais quando tem uma causa envolvida. Muitas vezes a gente sofre com as chuvas, né? Essa é uma semana que a gente está sofrendo bastante, então a pessoa, ao invés de não sair para treinar, ela sempre se preocupa, se eu não for hoje, meus quilômetros vão ficar faltando para as crianças, porque o mínimo de 60 quilômetros dá cerca de 3 treinos de 5 quilômetros por semana. É uma coisa assim, super fácil de ser sanada, né, para qualquer pessoa que se dispõe a correr, desde que esteja preparada para isso. A gente não recomenda que a pessoa que nunca correu saia correndo do dia para a noite em prol da causa. Ela pode sim ajudar a gente de outras formas, ela pode ir em busca de mais padrinhos para o projeto, é só entrar em contato com a gente para isso, mas ao mesmo tempo é uma iniciativa para
procurar uma ajuda de um personal ou de uma assessoria, entrar num grupo de corrida para trocar os seus quilômetros pelos reais doados pelos padrinhos. Lia, você falou algo interessante, a gente está com uns períodos de chuva, que isso não justifica, porque tem gente que corre Sim. até quando está uma garoa Se não fina. tiver raio, tá tudo bem. Exatamente. Mas vamos supor, eu não gosto de caminhar, um exemplo, Uhum. mas eu vou na academia todos os dias. O percurso que eu fizer numa esteira também conta ou não? Desde que seja corrida, na esteira, tá. na rua, na praia, na chuva, na casinha de sapê, ele Acho pode que dá uma contar. música isso daí, hein, Lia? Acho que dá uma música. Talvez, né? Pode ser que dê. Então, assim, desde que a pessoa corra, ela não pode caminhar. No momento, o projeto não agrega caminhada, porque todo real é doado pelo padrinho, então a gente fez uma métrica onde é a corrida, os quilômetros de corrida que entram. Nós vamos ter uma corrida oficial, né, do calendário de Santos, dia 12 de abril. É uma corrida da Esperança, né, uma corrida da Casa da Esperança, com o apoio do Desafio do Peixe, e nessa corrida tem caminhada também. Então vai ter um percurso de caminhada e 5 ou 10 quilômetros de corrida no dia 12 de abril. Uma parte da renda dessa corrida também vai para o Desafio do Peixe, que também vai para a Casa da Esperança. Esses 60 quilômetros é uma espécie de um mínimo por mês. É o mínimo por etapa, né? Nós temos etapas mês sim, mês não. Então, dentro da etapa, o corredor precisa cumprir pelo menos 60. São 6 etapas no ano? São 5 etapas no ano. Esse ano temos a corrida oficial, então que vai contar como uma sexta, mas são 5 etapas. Março, maio, julho, setembro e novembro. E em novembro a gente faz um treinão aberto ao público, onde os corredores podem conhecer a Casa da Esperança, as instalações, perfeito, saber como funciona o trabalho, e a gente vê que mesmo morando em Santos, muita gente não tem a menor ideia do trabalho incrível que a Casa da Esperança faz. Eu fui uma que usei botinha ortopédica da Casa da Esperança, o meu cunhado teve a perna recuperada pela Casa da Esperança, porque ele teve um acidente com vidro, e foi a Casa da Esperança que restabeleceu o caminhar dele, onde o médico disse que ele nunca mais andaria na vida. Então, assim, somos muito gratos, não só eu e ele, mas acho que uma parte muito grande da população santista foi beneficiada com a Casa da Esperança. Nada mais justo de que a gente poder ajudar e estar lá com eles, fazendo com que mais pessoas tenham essa história marcada de maneira positiva e com grandes mudanças pelo trabalho deles. Sabe, Lia, esse teu sentimento me comove e tem que comover a todos para uma iniciativa. De repente você poderia, meu cunhado, eu mesma estive lá, já estou melhor, acabou. Mas, poxa, o que eu posso fazer para melhorar? Exato. Eu percebo que é justamente isso que falta tanto. Quarta-feira estava aqui o Vicente Cassione, eu até tracei um paralelo para ele, vou traçá-lo da mesma forma para você. A gente vê o quanto que as pessoas se doam na causa animal, o caso daquele cão-orelha que mataram e tudo mais, estão fazendo manifestação, amanhã vai ter outra manifestação que o Gessé Félix vai fazer ali no emissário submarino, enfim, óbvio, é legal, mas eu não vi a população sair às ruas contra a fraude de INSS, contra o Banco Master, né? Então, aonde que eu quero chegar para concluir a minha indagação? A gente observa que as pessoas estão muito individualistas. Sim. O que é bom para mim, tá bom. Isso não é meu, deixar para lá. Não, mas você pode colaborar, você pode se unir, e a corrida, essa iniciativa que você veio falar aqui no Jornal da CBN, deixa em aberto para que todos possam, através do esporte, também praticar uma solidariedade. Exato. Perfeito. É pela saúde, mas também perfeito, é pela causa, né? Então, nada mais justo do que unir os dois. Às vezes você falta motivação para você sair da sua casa. A causa é a motivação que falta, e que muitos corredores relatam para a gente que, por causa do projeto, eles não desistem mais de treinar e querem sempre cuidar mais de si e dos outros. Lia, de quem foi essa iniciativa? A iniciativa do Desafio do Peixe foi há 5 anos atrás. O Peixe, que é o José Mesquita, era um colaborador da empresa do Leandro, onde ele juntou os amigos para correr 100 quilômetros por mês pela saúde. O Leandro, visionário, colocou nesse lugar e falou, por que não eu doar para aquilo que a gente correr nesse ano, R$1 por quilômetro corrido para a Casa da Esperança no Prêmio Eletromídia, onde a entrada é a doação para casa. No primeiro ano foi assim, e aí as meninas da Casa da Esperança chegaram no Leandro falando, como é que é esse projeto? Ele, projeto? Não tem projeto. E aí a gente sentou e falou, por que não fazer um projeto? E dali para cá a gente vem angariando mais corredores e aproximando as empresas desse olhar, né? Porque nós sabemos que tem muita empresa que tem
a verba esperando um bom projeto. E o nosso é um ótimo projeto onde as empresas podem se unir para que possam viabilizar mais pela nossa cidade, pelas crianças e pela saúde. Eu acho que é muito mais pela saúde de todos, né? Dos corredores que se incentivam com a causa e da casa que é sempre beneficiada com o nosso esforço. Você sabe que eu vou provocar aqui uma polêmica, mas você fica à vontade, claro, fala o que você quiser. A gente vê, e não é uma crítica, amigos da CBN, a gente vê Criança Esperança, a gente vê Teleton, a gente vê, ou seja, alguma dessas campanhas. Qual o intuito dela? Tem um claro. interessante. Você doa um determinado valor, né, para aceder para a Criança Esperança. E a gente vê alguns empresários, alguma empresa, olha aqui um cheque de 200 milhões. Tá, legal, beleza. Esse evento que vocês estão fazendo, que é o Desafio do Peixe, tem também um cunho de ajudar, né, a cada etapa vencida desses 60 quilômetros por mês, mas tem algo que eu julgo importante, é a pessoa se envolver e entender a razão da causa e como um bônus se preocupar com a saúde. O Leandro tem uma frase que ele usa muito, que é pense globalmente, mas haja localmente. Perfeito. Né? Todo mundo sabe que o Criança Esperança é importante e tudo mais, mas nós não vemos esse dinheiro empregado. A gente sabe que vai, e assim, não sabemos de fato qual é a porcentagem desse dinheiro que realmente vai para a obra. Vai para a obra. Agora, toda a doação que é feita, todos pelos padrinhos, é diretamente com a Casa da Esperança. Esse ano nós vamos já lançamos inclusive a camiseta do Desafio do Peixe, que quem não corre também pode adquirir. E a doação é direta para a Casa da Esperança, é uma camiseta verde e amarela, em homenagem à Copa, para a pessoa poder torcer pelo Brasil e também ajudar uma causa. Então ela vai comprar a camiseta e a doação é exclusivamente direta. Não passa dinheiro nenhum pela minha mão, nem na mão do Leandro. Toda a verba é vinculada direto com o Pix da casa, para que as doações sejam contabilizadas por eles e recebidas. Excelente, Lia, essa iniciativa. Quero parabenizar você, o Leandro, o Peixe. O Peixe é nosso corredor oficial. Ele não pode faltar em nenhuma etapa. Entendeu? Eu não sei, e vou cometer uma falha aqui. Quem é o presente hoje da Casa da Esperança? É o Caramico, Luiz Caramico. A gente podia marcar também um dia para ele vir aqui para falar da casa, da importância. Com certeza, ele vai adorar. Nós temos aqui em Santos particularidades. Você é santista? Sim. A gente tem algumas particularidades belíssimas da história da cidade de Santos. Se a gente pegar lá de José Bonifácio, de trazer tantas figuras, vou ficar aqui no José Bonifácio, que é uma figura emblemática como patriarca da independência, mas eu vejo que os santistas eles precisam fazer algo que é fundamental, conhecer mais a cidade de Santos. Sim. E as entidades que têm um trabalho belíssimo na nossa sociedade e você se envolver. Eu eu tenho a certeza que isso faz parte. A gente conversava aqui logo no começo, nas 9 horas, o Heraldo Santos, que é jornalista e advogado, participou, e eu falo, pois eu vou na padaria, encontro com o Heraldo, estamos na praia, encontro com o Heraldo, ou seja, a gente conhece as pessoas no dia a dia. Sim. Que, a meu ver, é um misto de litoral com interior. Interior, você sabe muito bem, Leão, amigos também, você está andando num lugar, não conhece aqui, bom dia, bom dia, você é tão legal. E às vezes aqui em Santos, ou aqui não, em São Paulo, você vai, bom dia, você fica esperando, os caras não respondem. Não fazem. E a gente brinca, né, que a gente sempre corre nos mesmos horários na praia. Então, nós temos nossos amigos que nós não sabemos o nome, mas todo dia na troca a gente sempre cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. Santos tem essa cultura do bem, né? Eu acho legal. Eu acho muito legal. Lia, me diga uma coisa, você também tem uma outra atividade, eu sei que o forte aqui você fala como organizadora do Desafio do Peixe, mas você também é personal. Hoje eu sou mentora de atletas e de mulheres, a gente voltado para inteligência emocional aplicada ao esporte ou autoconhecimento no que diz respeito às mulheres. Ou seja, é mais do que uma personal. Sim, eu percebi que o treino qualquer pessoa pode montar e fazer. Por que as pessoas não têm resultado? Porque falta a mente aliada ao processo do emagrecimento, do fortalecimento, daquilo que ela quer. Então eu fui estudar, fui fazer pós-graduação para entender mais como eu podia ajudar essas mulheres. E eu sou fui nadadora competitiva, encerrei minha carreira no Santa Cecília e
foi um buraco na minha carreira, faltava alguém que pudesse me ajudar a ir além. Eu cheguei a nadar uma etapa da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, em 99, mas a gente, a idade, já denuncia a idade, né? 1999 nadou a Copa do Mundo, e hoje em dia, os atletas são mais abertos para isso, e tem muito mais informação disponível, então a gente consegue agregar o trabalho, né, junto com o técnico, ou se a pessoa quiser o meu treinamento específico, com a parte mental. Então, é um treinamento mental para atletas e para as mulheres as mentorias mais direcionadas. Perfeito, eu achei legal. Mentoria... Mentoria esportiva para os atletas, e uma mentoria de autoconhecimento para as mulheres. Independentemente de ser profissional ou amador? Independente, desde que a criança ou o atleta esteja em busca de melhorar sua performance, ele pode, de repente, jogar beach tênis de uma maneira... informal, recreativa, mas ele fica muito nervoso enquanto ele está jogando e ele precisa de ajuda para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta. Então, a gente trabalha com sessões direcionadas para que ele direcione a emoção, porque nós vamos sentir as emoções, não tem como a gente barrar, tem como a gente doutrinar. Então, ao invés de eu ficar muito estressado, eu posso ter ferramentas que aliviam o meu estresse quando eu sinto o primeiro sinal de que eu vou ficar nervoso. Ontem aqui também estava o Irapuan Ruas. Ele é terapeuta, falando sobre hipnoterapia. Legal. E falando também de um outro tema, e algo importante, eu cheguei até ver recentemente no canal do YouTube, um japonês, ele pegou 2 copos de água, e num copo de água ele começou a falar palavras pesadas, né? E aí a outra, ele só falou as coisas boas, e ele bebeu aquela água e ele viu que tinha uma energia sobre aquilo que ele falou, sobre um copo de água, só para a gente ter uma ideia. E aí, quando você fala de esporte, eu fico imaginando também, você tem que ter um prazer na atividade que você vai exercer. Sim. E, a meu ver, esse prazer é que vai ser também um combustível para você obter resultado. E o atleta é aquele que é pressionado o tempo todo, né? Então ele é cobrado, às vezes por ele mesmo, às vezes pelo técnico, pela família. Então, eu vim do esporte de alto rendimento, então eu já vivi e sei como é que é estar lá. E... lidar com isso, né? Há 15 anos eu trabalho com isso, então lidar com isso faz com que a cada dia eu descubra mais ferramentas para que as pessoas não passem pelas situações que todo mundo vê, de repente de perder a cabeça no meio do jogo, ou então de não conseguir performar tudo aquilo que treinou porque deixou a emoção tomar conta, né? Essa história que você falou da água, tem um vídeo muito famoso no YouTube que é sobre a molécula de água. Eles fazem exatamente, um estudo onde ele estuda a molécula da água para que você falou coisas boas e para que você falou coisas ruins. A molécula da água que você verbaliza coisas ruins, ela é horrorosa. E a molécula da água, quando você fala coisas boas, ela é linda. Então, assim, não é filosofia, é realidade. Tudo aquilo que você focar vai crescer. O atleta que se põe para cima, ele tende a ser melhor do que o atleta que diz, eu sou ruim, eu não consigo, não é para mim. E todo atleta vai passar por essa dúvida durante o seu processo, né, a sua carreira esportiva. O mais importante é que ele tenha ajuda, auxílio, né, e braços abertos para que tudo bem, você está se sentindo assim, mas então vamos lá, vamos fazer. E assim, não é um trabalho que é só o atleta que tem que fazer, a família tem que estar junto, o técnico tem que estar junto, porque ele sozinho não faz só uma parte, né, do contexto. Você sabe, Lia, algo simples que a gente pode falar e o nosso ouvinte internauta vai captar. Quando você recebe ou dá um abraço, olha que energia. Exatamente. Quando você, de repente, xinga alguém, verbaliza palavras de baixo calão e tudo mais, como você se sente? É a história do aperto de mão. Quando você vai cumprimentar alguém, o aperto de mão não é firme, como é que você confia naquela pessoa? O corpo fala, os gestos já dizem muito. Eu consigo olhar para um atleta e saber que ele não está bem sem ele abrir a boca, só pelo que o corpo dele está dizendo, né? Então, se você tiver treinamento para isso, só de olhar você vai falar, hoje não é um bom dia para ele. E aí é a hora de entrar com as técnicas para tentar fazer com que ele volte para si e lembre de tudo que ele treinou, de tudo que ele preparou para estar ali naquele momento. Lia, e como é que faz para que o nosso ouvinte, o nosso internauta da CBN possa participar do Desafio do Peixe? Ainda há tempo? Ainda temos vagas para a etapa de março, que é a primeira etapa do ano. Instagram.com/Desafio do Peixe é o nosso
nosso Instagram. É lá que a gente manda todos os comunicados, tem os links de participação. A gente fecha o link a partir do momento que lota a quantidade de corredores para aquela etapa. Então, no começo, agora nessa de março, se eu não me engano, são 90 ou 100 corredores que nós vamos conseguir patrocinar, né, com o que nós já temos de empresas que estão ouvindo a CBN, busquem o Instagram do Desafio do Peixe atrás da gente, que a gente explica como funciona. A partir de R$300 por mês, você já consegue apadrinhar 5 atletas e fazer a mudança acontecer aqui na nossa cidade e para a Casa da Esperança e para as crianças. Olha só, eu estou seguindo vocês agora, tem um monte de amigo lá, o Rogério Francisco, sim, se você conhece, sim. O argentino mais brasileiro que a gente conhece, ele é da minha igreja, o Carlos Cruz, contador. Sim, ele é o contador da Casa da Esperança, sim. O da Ataque. Sim. Né? O pai dele, o saudoso Orivaldo Cruz, foi meu primeiro patrão. Uau! Olha só. Que legal. Como é legal as redes sociais quando ela é movimentada para o bem, né? Ou seja, um monte de pessoas conhecidas. E eu já estou seguindo vocês. Que bom, fico feliz. Então, olha, parabéns. Lia, parabéns pela sua iniciativa, para toda a sua equipe, você que é organizadora do Desafio do Peixe, apesar da sua assessoria, você tem o nosso contato, nós temos a grande satisfação de divulgar essas ações. Uma ação que envolve a solidariedade, a importância da Casa da Esperança, o esporte, a saúde e movimentar de uma forma saudável a nossa cidade de Santos, complementando a sua atividade dentro do esporte e da saúde, que é fundamental. Obrigado. Eu fico muito feliz pela abertura, né, pelo espaço, e contem com a gente sempre que vocês precisarem. Lia Savares, ela é organizadora do Desafio do Peixe. Você tem alguma dúvida, quer informação? É só entrar no Instagram, @Desafio do Peixe. Não tem o que errar. A gente vai para o Repórter CBN e volta na sequência. Você vai ver que é rápido. Olá, palma, virou, marca, 1, 2, meia lua. Bem-estar e movimento desta semana tem uma alternativa muito interessante, divertida, coletiva e cheia de boas lembranças para você sair do